Eu era muito pequena, porque eu tenho 90 anos, eu tenho a idade do tênis, um pouquinho mais, mas ouvia as histórias. Era uma quadra de tênis particular de meu tio Zeca e era a garagem também, era a garagem daqui, que a casa não tinha garagem na época. Eles jogavam tênis, né, fim de semana e tal. A fundação do tênis, ela vem de um desentendimento entre dois irmãos da família Peixoto. Um era Santa Cruz e o outro era Penedense. E a coisa se acirrou de uma maneira tal que a família resolveu tirar os dois de cena. E aí um grupo de amigos, eram rapazes de fora, que vieram trabalhar na fábrica. E então vieram com a ideia de fazer um clube. Foram até a casa do comendador José da Silva Peixoto, que ele tinha aqui uma quadra de tênis dele particular, isso aqui era uma propriedade dele, e chegaram lá, ele recebeu dizendo, aí nós estamos querendo fundar um clube, e nasceu a história do tênis. E ele prontamente cedeu a sua quadra, foi a primeira. E foi aí que surgiu o Penedo Tênis Clube, nessa época. Em 1928. A Europa curvou-se hacia o Brasil e clamou parabéns sem nenhum tom. Brilhou lá no céu mais uma estrela, a paz do bom. Na época, mulher não era sócia, né? Era mulher dos sócios. E o meu marido, no ano mesmo que chegou, 49, eu casei em 48, 49, ele foi um diretor do tênis. E eu me lembro que ele passou 15 anos como diretor. E naquela época, eram todos amigos, era só troca de cadeira. Cada um trocava, um era diretor do esporte, outro era diretor social, e presidente e vice-presidente. Mulher nenhuma ia assim de noite, o Roberto às vezes saía, porque é pertinho, né, daqui, a gente ia a pé, chegava lá, só tinha os homens jogando. Aí eu ficava sentada lá conversando. E aos poucos depois começaram mulheres, mas eram pouquíssimas também. Eu comecei a frequentar o PTC em meados da década de 60 aqui. Meu pai era sócio. O nome do meu pai era Haroldo Lilessa, era jornalista, representante da Sadia à época, depois virou Transbrasil, empresa aérea, lá quando Penedo tinha voos rotineiros aqui na nossa cidade, e era um desportista acima de tudo, gostava realmente do dia a dia de praticar o esporte aqui na cidade de Penedo. O tênis, ele funcionava como se fosse uma creche hoje em dia. Nós chegávamos aqui, passávamos o dia todo aqui, só íamos para casa para dormir. Essa é que é a realidade, se divertindo, jogando xadrez, jogando sinuca, jogando tênis, jogando futebol. Essa era a vida da juventude da gente, e daí cresceu essa grande amizade, esse grande amor entre todos nós. Adeus, Penedo, eu vou partir. Saudade de ti eu vou levando, o meu coração aqui ficando. E essa casa aqui, para você ter uma ideia como o convívio era tão salutar, muitas vezes nas férias nós passávamos mais tempo aqui convivendo com os sócios, com os amigos, com os parentes aqui dentro do que nas nossas próprias casas. Então realmente isso é algo marcante, que a gente dificilmente vê no clube social, principalmente hoje em dia, que realmente é algo em extinção, clube social no nosso país, infelizmente. Mas o convívio, até hoje as amizades se perpetuaram por conta desse convívio de outrora. Minha vida, minha infância, juventude, foi toda aqui no Penedo Tênis Clube. Antigamente era o ponto de encontro dos amigos, dos jovens, não só para praticar algum esporte, ou até para conversar com os amigos, que eu convivia muito aqui. A gente não tinha outro programa
Penedo, a não ser o tênis. O tênis, ele ajudou na minha formação. Justamente essa fase de vivência da juventude, da infância e juventude, teve várias, né? Nos namoros, né? Nas músicas que a gente ouvia, depois ia pro gabarito, né? Para namorar. E era muito rígido. Um dia meu marido chegou lá e estavam as minhas sobrinhas que tinham vindo de Recife e com as minhas filhas e tal, estavam lá dançando e coisa, tudo de pé no chão. Ele botou tudo para casa, porque não apropriadas para estar num clube dançando daquele jeito. Então tinha rigidez, entendeu? O meu namoro com a minha esposa começou aqui no tênis, como da maioria das pessoas daquela época. A minha maior recordação, aliás, são muitas, mas a que marca e que marcou e continua a marcar até hoje é o encontro da minha namorada, que hoje é minha mulher. Porque era o clube que agregava a juventude. A pessoa não tinha para onde ir se não fosse para o tênis, né? E à noite para o cinema, era os divertimentos, porque a televisão ainda precária, aparecia a imagem e subia, porque pegava direto de Recife. Todos querem se confraternizar e se lembrar do tempo bom, do gabarito, inclusive. Por que, Eduardo? É do seu tempo. O quê? O gabarito. O gabarito é... Não, o gabarito primeiro é um lugar belíssimo, onde você tem a vista do rio todo e tal, tá entendendo? Onde a turma escolhia para namorar. Tava ali, com cadeiras e tal. Porque cá ninguém podia dar uns amassos na frente do povo, porque naquela época ninguém fazia isso. Então, o escondidinho ia lá. É como um verão, quente o coração, saudade de repente para ver a menina que Vivi boa parte da minha infância e o início da minha adolescência aqui, mas até hoje estão gravados na minha memória os grandes duelos do futebol de salão de outrora, os grandes duelos das partidas de tênis da geração que nos antecedeu. Naquela época a gente vinha, não existia negócio de droga, não existia. Era uma amizade salutar de tudo. A minha formação esportiva eu comecei aqui. Joguei muito tênis, em Penedo, jogando tênis, joguei depois em Maceió, em vários locais no país. Isso na minha formação foi muito bom, isso me representou muito. Durante os finais de semana, durante as noites aqui no PTC, um convívio dos mais agradáveis e inesquecíveis, sem sombra de dúvida. Nós tínhamos aqui um tenista que era daqui, mas morava no Rio, Eduardo Moraes. Ele jogava no Fluminense. E nós fizemos uma viagem no navio, que era a coisa mais linda do mundo, o Comendador Peixoto, daqui para Cachoeira de Paulo Afonso. Fizemos torneios em Maceió, pessoal de Recife, de Propriar. O auge do PTC, eu ainda diria que foi na década de 60, onde passaram grandes nomes por aqui, dos artistas que aqui passaram, tivemos a oportunidade de ver, de dançar, orquestra de qualidade como a de Nelson Ferreira, de Maestro Duda, Cassino de Sevilha e tantos outros. Então, para mim, o resto de 60 foi extremamente marcante. As músicas eram muito boas, e boas de dançar. Ainda muda era uma maravilha. Eu nem convivi com esse auge, né? Porque eu já encontrei, na minha época, o clube era muito fechado naquela época e tinha as festas tradicionais com várias orquestras, tinha aqui os réveillons, eram tudo com samba ou smoking, né? Me lembro uma oportunidade, um carnaval aqui, que nós tínhamos um bloco
Na época faltou luz e nós entramos aqui no salão às escuras e nós começamos a cantar e batucar na época o Vou Festejar da Bete Carvalho, uma música tradicional da Bete Carvalho. Foi um momento realmente inesquecível para a gente que compunhamos um bloco tradicional, o famoso Exorcista aqui da cidade de Penedo. Eu sou desafinado até para tocar campainha, mas é aquela chora, não vou ficar, chegou a hora. Vais me pagar, pode chorar, pode chorar. Nós fazemos parte de uma agremiação carnavalesca chamada Branca de Neve, que nasceu aqui, no Tênis, naquela época, e que hoje nós já reeditamos ela. Uma grande parte dos amigos tem casa no Peba, e no carnaval a gente sai, e a gente saía aqui indo na casa das pessoas, visitar e tudo, e a gente continua com a tradição daquela época. E o nosso bloco Branca de Neve marcou porque tinha uma música chamada Ô, Branca de Neve chegou. Ô, Branca de Neve chegou. Ô, Branca de Neve chegou. A danada da cachaça foi quem nos derrubou. Coisa dessa maneira. Que antigamente, além de haver a movimentação dos associados daqui, quando era época de férias, isso aqui era gente, viu? Era um movimento impressionante. As minhas sobrinhas de fora, que eu tinha, minhas irmãs, eram todas em Recife. Chegava no fim de ano, a festa era vir para aqui, porque era tranquilo, eles ficavam lá brincando, se divertindo, de várias gerações, né? Porque não foi só a minha, que eu já era adulta, mas teve os meus filhos, depois os meus netos. Aliás, os Réveillon para mim foram divisores, porque eram festas extremamente organizadas, todo mundo a rigor, as meninas muito bem vestidas, a gente de smoking, de sana, tinha jantar, o clube oferecia. Então isso para mim foi um grande diferencial. E olha que Penedo foi uma das primeiras cidades do interno alagoano, de Alagoas, a fazer Réveillon. A história mostra aí, que depois vocês vão tomar conhecimento. Os Réveillons, eu sei que nesses 15 anos que meu marido foi diretor, todo ano a gente fazia os Réveillons no fim do ano. Eram Réveillons muito famosos, vinha o pessoal de Maceió, era a rigor. Quando tocava meia-noite, tocava o hino nacional, e então todos se levantavam e se confraternizavam. Não era abraço, era de gente chorando, era muito animado. E tinha um jantar que era feito com os diretores da época, quem fazia um jantar. Inclusive davam tudo do jantar, não custava nada. Você só pagava a mesa. Desse dinheiro da mesa não vinha o buffet nem nada, sabe? Era assim. Então, todo ano a gente tinha esse trabalho e essa despesa. A festa dos 90 anos, ela tem sido uma coisa diuturna na minha vida. Dia e noite é a cabeça funcionando, para que a gente ofereça e comemore em alto estilo esse final de semana memorável que vai acontecer em outubro. A expectativa é a melhor possível. Está tudo organizado, eu creio que vai ser um grande sucesso. E para que aqueles penedenses, com a grande maioria, mora fora, querem vir visitar a cidade, quer vir ver o seu clube, aonde ele cresceu, aonde ele se tornou social, nós resolvemos reeditar a nossa boate Black White, que foi criada na década de 78 e 79 pelo saudosíssimo Hernani Peixoto, que nos deixou o ano passado. E naquela época era o auge das discotecas e das boates no Brasil. E ele, como era um homem à frente do seu tempo, criou-se aqui a boate Black White, que funcionou aqui embaixo, e nós vamos reeditar essa boate da maneira como era na época, tocando as músicas da época, da década de 60, 70 e 80, tanto nacional como internacionais, e
para que isso, a festa torne-se com dois ambientes, fica com dois ambientes. Um ambiente aqui em cima com a orquestra e um ambiente lá embaixo com a boate. Comum a festa. Quem está lá embaixo sobe, quem está aqui em cima desce, uma verdadeira família. Esse vai ser uma das novidades do ponto máximo dessa festa. Justamente essa festa eu acho que veio muito a calhar, porque nós vamos encontrar pessoas que há bastante tempo que a gente não se encontra. Pessoas que viveram conosco aqui nessa época de infância e juventude e que foram-se embora e hoje estão retornando numa festa para ver esse congraçamento, essa reunião nos 90 anos do tênis. Onde vai ter uma solenidade, claro, durante a festa. No andar da festa vai ter uma parada da orquestra, algumas homenagens, e depois verá os parabéns. E aí a gente vai até o amanhecer, se Deus quiser, confraternizando. O traje da festa será esporte fino, mas que venha muito elegante, porque serão filmados e fotografados para a posteridade. Então nós queremos todos lindos e maravilhosos, para que a gente leve essa lembrança desse momento dos 90. E a tônica nossa é trabalhar em direção ao centenário, que vai ocorrer daqui a 10 anos, mas eu espero que todos estejam aqui também.